Olá, tudo bem com você? Capaz a graça de Cristo Jesus esteja com você nesse exato momento dentro do nosso programa diário Pílula de Esperança. O momento de aumentar a sua esperança através da palavra de Deus. Então abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16. E diz assim: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Davi, ele estava lutando com Deus para que Deus restituísse a saúde do seu filho. Porém, nós sabemos do ocorrido dentro desse contexto e dentro desse enredo, dentro dessa história. O filho de Davi não sobreviveu. Ele veio a óbito, ele faleceu. Mas Davi, ele estava orando, ele estava clamando, ele estava jejuando em prol, porque Deus não ouviu, porque Deus não salvou, porque Deus não restituiu a sua saúde, porque Deus deixou o seu filho morrer, se ele estava buscando uma consagração, uma santificação, uma vida de oração. São perguntas difíceis de responder, porque somente Deus pode responder o porquê. Mas a atitude de Davi nos ensina muitas coisas. No meio do problema, no meio da dificuldade, o recurso que você deve fazer é buscar ao Senhor. É você clamar, é você intensificar mais as suas orações, é intensificar mais o seu jejum, é intensificar mais, ter uma vida de consagração na leitura da palavra de Deus, até porque você está vivendo momentos difíceis, desafiador, problemáticos, complexos. Então nada melhor do que recorrer à solução do trono da graça de Cristo Jesus. E era isso que Davi estava fazendo. Faço uma pergunta e jogo para você. No meio dos problemas, no meio da dificuldade, no meio da morte, você recorre a Deus? Porque eu lembro que quando meu pai, ele passou mal, eu estava pregando num domingo, eu não conseguia me locomover para ir até o seu encontro lá em Santo André, mas eu estava fazendo a atividade do Pai. E aí na madrugada, alguns relances, alguns pensamentos intrusivos, mas eu estava orando em prol da saúde do meu pai. Na segunda, vem para Jundiaí, no hospital, intensifica mais o seu problema, a família orando em prol do meu pai, da saúde, clamando a Deus: Senhor, faça a cura, faça um milagre. É um homem de Deus, é um homem do altar, vive pregando, vive ministrando, vive ensinando, cura, por favor. E nós orando, toda a família, até que recebemos a notícia: seu pai, melhor, você precisa vir no hospital. E ao chegar no hospital tinha duas notícias que nós estava aguardando: ou ele foi transferido para UTI, ou ele tinha entrado em óbito. Qual que foi a notícia? A segunda opção. Mas eu orei, minha mãe orou, minha família orou, minha esposa orou, minhas irmãs orou, toda a família orou, a igreja orou, todo mundo orou, mas Deus não nos respondeu, Deus não curou, Deus não restituiu a sua saúde do homem de Deus. Por quê? Somente no grande dia iremos saber o porquê. Mas uma coisa eu sei: ele estava preparado para descansar e morrer em Cristo Jesus. E qual foi o comportamento de Davi após a morte do seu filho? Será que ele abandonou o caminho de Deus? Será que ele esqueceu de seguir firme e forte a caminhada cristã? Será que ele ficou um incrédulo? Será que ele virou ateu? Será que ele virou uma pessoa que não iria mais se conectar com Deus de Israel? Vamos ver o comportamento dele? Vamos ver se é o nosso mesmo comportamento após uma resposta não muito boa, não positiva de Deus para o nosso problema. Será que eu e você nos comportamos igual Davi? Olha só, versículo 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as suas vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para casa e pediu o pão, e puseram-no diante dele, e ele comeu. E disseram os seus servos: que é isso que fizestes? Pela criança viva jejuastes e chorastes, porém depois que ela morreu te levantastes e comeste pão? Respondeu Davi: ele vivendo ainda criança jejuei e orei, porque tinha uma esperança. Lembra do ditado popular que é circulado aí? Enquanto a vida, há esperança. Então
enquanto havia esperança, ele estava jejuando, ele estava buscando, ele estava clamando, ele estava orando, ele estava intensificando mais e mais as suas orações para aquele que poderia solucionar o seu problema, que era Cristo Jesus, o médico dos médicos. Porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadeça de mim e continuará viva essa criança. Então ele tinha uma esperança. Porém agora que ela é morta, por que eu jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-se e deitou-se com ela. E teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Meu amigo ou minha amiga, às vezes Deus irá ficar em silêncio, às vezes Deus não irá trazer a resposta que você tanto deseja para aquele momento, para aquele problema, aquela situação ou aquela enfermidade, mas não quer dizer que Deus não está com você no processo. Deus está com você no percurso, no caminho. Basta você confiar e aceitar o checkmate que Deus te dá naquele momento. Igual eu não parei. No dia que meu pai faleceu, naquele dia não tinha cabeça, não tinha emocional, e olha que eu sou especialista em saber gerenciar emoções, mas naquele dia não conseguia pensar em outra coisa pela perda do meu pai. Mas no outro dia eu liguei a live e comecei a falar e continuar o propósito que eu tinha feito com Deus. Nossa, Felipe, você não viveu o luto? Vivi o luto, mas eu tinha feito um compromisso com Deus do ano todo falar da meditação dentro da palavra de Deus. Isso foi no dia que o meu pai entrou em óbito e no dia do velório que eu não fiz a live, mas depois continuei. Eu não parei a caminhada cristã, eu não condenei Deus, porque a palavra do Senhor diz que há um tempo de todas as coisas. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Todo mundo que nasce sabe que um dia irá morrer. Chegou o tempo do meu pai, não queria. No momento não aceitei e alguns questionamentos veio à tona, que é normal. Mas eu aceitei o que Deus assim o disse e o determinou. E continuei firme e forte no caminho, no trajeto com meu Salvador. E é isso que você tem que fazer. Às vezes Deus não irá trazer a resposta que você tanto deseja, como mencionei dentro desse vídeo, mas a sua atitude, o seu comportamento tem que ser o mesmo se Ele tivesse respondido você. Pensa nisso. Deus abençoe, fica com Deus e lembre-se, se Deus já colocou no seu coração uma quantia que você pode designar para esse ministério, para essa obra, e plantar uma semente, para que você possa vir colher 30, 60 e 100 no processo da vida, não sei o momento, não é uma barganha que eu estou falando para você fazer com Deus, porque Deus não funciona com barganha, mas eu acredito fielmente que todas as pessoas que plantam uma semente na obra de Deus gera fruto no decorrer da vida. Então, aquele valor, aquela quantia que não vai prejudicar a sua vida, a sua saúde financeira, faça o seu investimento. Patrocina essa obra, ajuda o projeto Moçambique Brasil em Moçambique. A chave Pix está em algum lugar. Seja um doador nessa causa, nessa obra, nesse ministério. Amém? E lembre-se, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta, interaja, pega o link, compartilha, cria um grupo de WhatsApp, joga lá, fala assim, ó, Deus tem uma palavra para você. Eu não consigo chegar nos seus contatos, mas você consegue. Então vamos juntos criar uma corrente do bem, vamos juntos levar a palavra de Deus, vamos juntos levar esperança para um mundo sem esperança. Até amanhã, se Deus quiser.